Irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus, viu? Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus. Antes de vir para cá, estava me lembrando da expressão de Davi, no Salmo 23, quando ele diz assim: o meu cálice transborda. O que Deus tem nos proporcionado é muito mais do que aquilo que nós merecemos. Realmente o nosso cálice tem transbordado. Essa aula de hoje estava reservada para o irmão Oswaldo Martins, só que o Oswaldo Martins está viajando. O Oswaldo Martins está de férias e está com a Sidney, salvo engano, lá na Turquia. Então ele me pediu para fazer essa aula e estamos aqui. E nós vamos começar essa aula. Letícia, você pode apagar as luzes aqui da frente, querida, por favor? Eu vou exibir um filme, um pequeno filme de 3 minutos. Um filme que, aliás, nós já exibimos aqui numa outra ocasião, mas hoje a gente vai dar um outro olhar para esse filme, tá bom? Pode rodar, Letícia, por favor. Certa ocasião eu estava assistindo uma aula de EBD e quem ministrava a aula era o Chico, o pastor Chico, que hoje está lá na igreja de Tanguá. Eu não vou me lembrar qual era o assunto da aula, mas o Chico fez uma explanação a respeito do tempo que me deixou muito impressionado e me ajudou a enxergar como é que Deus vê a questão do tempo, e foi muito esclarecedor para mim. Eu quero compartilhar com os irmãos. O Chico dizia o seguinte: quando a gente olha para o tempo, ele pegou uma caneta para ilustrar. A gente olha o tempo como se fosse uma linha reta e observa que a vida tem início e fim. A gente olha para o tempo e imagina que o nosso tempo começou no nosso nascimento e se encerrará com a nossa morte. A linha do tempo para nós sempre é uma linha horizontal. Quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história,
A gente enxerga a nossa infância, enxerga a nossa adolescência, enxerga a nossa juventude, sempre com o olhar para algum ponto da nossa história. Mas Deus, dizia ele, não olha o tempo como se fosse uma linha horizontal. Deus olha como se fosse um ponto. Observe. Deus olha para o tempo e enxerga a nossa história na sua totalidade. Ele olha para a vida da gente e enxerga a vida da gente como um todo. Não na nossa infância, juventude, adolescência ou sei lá o quê. O Senhor olha para a vida da gente, observa a vida da gente como um todo. Para o Senhor, o tempo não é fatiado em anos, não é fatiado em dias, não é fatiado em fases, como a gente o faz. Hoje nós vamos estudar a história de um cara, o caso de um cara, que um dia foi olhado por Jesus e assim, a vida dele foi vista por Jesus com apenas um olhar. Nós vamos observar, durante os nossos estudos, que Deus olha para aquele sujeito, enxerga todas as aflições e angústias daquele sujeito e promove e ministra uma cura sobre alguns aspectos da vida dele e resgata aquele sujeito na sua totalidade. Ele promove a cura emocional, a cura espiritual, a cura física e a cura social. Porque olha para a vida dele e enxerga a vida dele na sua totalidade. Nós vamos dar início agora a essa série a essa lição, mas antes, Pércio, eu queria levantar um clamor ao Senhor para que tudo que a gente fale aqui tenha a bênção e a orientação dele. Eu queria que você buscasse do Senhor para nós nesse momento, por favor. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. É um privilégio quando podemos estar aqui, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença, porque o Senhor está realmente, ó Pai, em nosso meio. Isso nós acreditamos, porque a Tua palavra nos garante essa oportunidade, esse privilégio. Portanto, ó Deus, aceita o nosso agradecimento, o nosso louvor. Senhor, nós pedimos especialmente pela vida do irmão Edilson, teu servo, ó Deus, que se preparou, orou, e tem, ó Deus, essa mensagem para nós. Que o Senhor possa, ó Deus, usá-lo conforme a tua vontade, Senhor. E aquilo que ele disser, aquilo que falar, ó Deus, venha realmente da parte do Senhor, teu Espírito Santo, ó Deus, possa usá-lo, de maneira que nós possamos, ó Pai, nos alegrar, ó Pai, e aproveitar essa oportunidade para ouvirmos, ó Deus, e saber aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Ajude, ó Pai, o irmão Edilson nisso. Abençoa, ó Deus, cada pessoa, cada irmão que está aqui nesta manhã, que possamos realmente, ó Pai, nos sentir cheios da Tua graça, cheios, ó Deus, da Tua palavra, e que isso possa, ó Deus, fortalecer, ó Pai, nossa vida espiritual. Que sejamos, ó Deus, conforme a Tua vontade, mais unidos, mais espirituais, ó Deus. Abençoa, ó Deus, esta manhã, abençoa também as classes divididas, todos os alunos, todos os professores, ó Pai, que estão ministrando a Tua palavra. Nós agradecemos por essa oportunidade. Aceita, ó Deus, tudo o que aqui será feito. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar alguém para que esteja lendo para nós, então, o texto que vai ser objeto do nosso estudo, que está lá em 2 Marcos. 2 Marcos é ótimo, né? 2º capítulo do Evangelho de Marcos, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Alguém se propõe a ler? Boca. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra.
Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo que por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai à tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Obrigado, Boca. Irmãos, esse mesmo texto que o Boca acabou de ler, ele está também registrado por Mateus. E lá em Mateus, está registrado que a primeira coisa que Jesus fala para o paralítico quando o vê é o seguinte: filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Esses dias eu estava caminhando pela cidade e uma cena comum dentro dos nossos dias sempre me chama a atenção, mas naquele dia me chamou de forma especial. Olhei um sujeito que estava assim na praça, agarrado a um cobertor, olhando assim para o nada, sem expectativa de vida nenhuma, completamente entregue, como a Bíblia, completamente entregue à sua sorte, largado. E eu fiquei pensando o seguinte, meus queridos: a que ponto chega um homem de abandonar a sua própria vida e se entregar e ficar apegado à única coisa que talvez lhe tenha sobrado na vida, que é um cobertor velho? Em qual ponto da história desse sujeito ele perdeu toda a sua vaidade, toda a sua expectativa, toda a sua esperança e disse: não vale mais a pena. Se entregou. Eu estava todo dia no meu local de trabalho e chega uma senhorinha e atrás dela vinha um sujeito magrinho, pequenininho, frágil de tudo. E ela disse: moço, eu preciso de ajuda. Olha o meu filho, olha o tipo dele, completamente entregue à bebida, não tem mais ânimo para nada. Eu preciso que o senhor me ajude a arrumar uma internação para ele. É claro que eu não tinha condições de arrumar internação para o menino, mas olha que eu olhei para a cara dele e eu o reconheci. Era um velho amigo de infância, um menino que quando a gente ia jogar bola era o valentão da turma. Uma vez me chamou para a briga, falou: vem aqui, você que está folgando aí no campo e tal. Me chamou para a briga, eu recusei a provocação dele. E olha que eu olhei para ele, reconhecendo, eu disse: é você, Toninho? Toninho levantou os olhos assim e me chamou Batata. Batata era meu apelido de infância. Disse: é você, Batata? Falei: sou eu, cara. Você lembra aquele dia que você me chamou para briga? Vamos resolver isso agora. Falei para ele. Coitado, um vento derrubaria. Mas eu fiquei pensando na vida do Toninho, aquele menino valentão. Em que ponto da sua história ele se entregou daquele jeito? Toninho morreu pouco tempo depois, numa vala, nos fundos de um hospital psiquiátrico.
Talvez você conheça alguém, querido, que na trajetória da sua vida você olhe para ele e fala: caramba, como é que esse cara chegou nesse ponto? Como é que esse cara chegou nesse ponto? Em que ponto da sua vida ele se entregou? A primeira coisa que Jesus faz quando olha para aquele sujeito paralítico, irmãos, é resgatar a autoestima daquele sujeito. É o resgate emocional daquele cara que possivelmente, se vivesse nos dias de hoje, estava na praça, apegado a um cobertor velho. Quando ele diz: tem bom ânimo, tem bom ânimo, ele está chamando de novo o cara para a vida. Volte, você é gente, você é importante, você tem valor. Não se entregue, não se entregue. E talvez algum de nós esteja passando por algum problema que precise apenas de uma palavra dessas, de um resgate emocional. Cara, vem de novo para a briga. Ânimo, ânimo. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha o que Paulo fala. Ele coloca a função de animar as pessoas no mesmo naipe, no mesmo nível de uma liderança, de alguém que ensina. Se você está procurando alguma função para você desenvolver no reino, querido, saiba que às vezes uma palavra de ânimo é suficiente para você exercer essa função. Viu? Tem muita gente desistindo da caminhada e esperando apenas alguém dizer: tem bom ânimo, tem bom ânimo, vamos em frente. Pessoas que estão com as emoções destruídas, que estão com a autoestima lá embaixo, que não tem mais força para se levantar, que está quase entregando os pontos e precisando que você diga: segue junto na caminhada, cara. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Faça isso, irmão, todas as vezes que você tiver a oportunidade de conversar com alguém, anime e não desanime as pessoas, viu? Aliás, eu queria agradecer aqui a dona Cesarina, que sempre tem uma palavra de ânimo para mim. Obrigado, viu, dona? Dona Cesarina vem sempre: irmão, você está sendo muito usado por Deus, continue firme. Muito obrigado. Essas coisas fazem diferença na vida da gente. Outro dia eu estava, desculpe contar muitas histórias da minha vida, mas é só para ilustrar. Nós estávamos apurando um suicídio lá na delegacia, e um policial militar aposentado entrou em desespero num momento de dificuldade e tirou contra a própria cabeça. Claro que o suicídio não é crime, mas a incitação ao suicídio é crime, né? A gente tem que apurar se alguém não o incentivou ao suicídio. E que começamos a ouvir as pessoas que ali estavam. Até o momento que eu precisei chamar a viúva para conversar. Quando a viúva chegou, eu disse: senhora, não quero que a senhora fique preocupada, esse é um procedimento padrão. Nós estamos apenas apurando se houve, ninguém está acusando a senhora de nada, tá bom? Ela me disse assim: eu sei. Sabe o que mais? Durante essa semana eu fui à igreja e ela disse assim, a palavra me disse o seguinte: que eu seria convocado para vir a uma delegacia, mas para eu ficar tranquila, porque seria atendido por um anjo de Deus. Ela disse isso. Eu disse assim: a senhora já viu o anjo? Eu disse: não vi, mas você está fazendo o papel dele. Sabe quando ela diz uma coisa para a gente, que está lá embaixo, caído, a gente sabe que a vida espiritual da gente é que nem aqueles exames de eletrocardiograma. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E naquele momento eu estava tão caído espiritualmente, meus irmãos, judiado, caído. E ela me diz assim:
eu estou te dizendo isso para você saber o quanto você é importante aqui. Pronto. Já me fez me olhar no espelho com outros olhos, já fez me animar no Senhor. No Senhor. Às vezes uma palavra de ânimo faz toda a diferença em nossa vida. E a primeira coisa que Jesus fez foi resgatar a autoestima daquele homem. Tem de bom ânimo. Primeira cura, a cura emocional. Vamos seguir em frente. Eu vou virar a página da lição. Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Alguém que falar sobre cura emocional? Não havendo, sigamos em frente. Aí é só uma informação do que queira dizer a palavra ânimo, né? Entre outras coisas, não tenha medo, coragem. A origem da palavra é essa. Foi isso que Jesus disse para aquele cara. Não tenha medo. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da cura espiritual. A cura espiritual. Que para nós é da maior relevância. Olha o que Jesus fala. Jesus, vendo a fé deles, os amigos do paralítico, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Vá acompanhando a sequência. Primeiro você resgata emocionalmente e depois diz: perdoados estão os teus pecados. É uma coisa curiosa como a gente olha para as pessoas e não consegue enxergá-las. Eu fico pensando na decepção daqueles amigos que levaram o paralítico para serem curados da sua enfermidade. A expectativa deles era que o menino sairia andando depois. E Jesus olha para o cara e diz: bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Não foi isso que ele veio buscar, mas era isso que ele precisava. Olha que coisa curiosa. A gente olha para as pessoas e enxerga apenas a dor visível, e enxerga apenas a deficiência que é visível. Mas o Senhor olha para cada um de nós e nos enxerga naquilo que realmente estamos doentes. E não adianta botar um sorrisão na cara e sair por aí sorrindo. O Senhor nos enxerga, resgatando um pouco a fala do Alex de 15 dias atrás. Ele olha para a gente e nos enxerga. É interessante. Outro dia o sujeito chega querendo brigar com todo mundo lá no local de trabalho. Eu não quero, vocês precisam tomar uma providência, estou cheio de problemas, minha vida está um caos, vocês não fazem nada para me ajudar. Lidar com o público é assim. Querendo bater em todo mundo. E aí ele entra na minha sala, eu fecho a porta e digo: o que o senhor está precisando? Irmãos, a hora que eu disse: o que você está precisando? Aquele homem começa a chorar, mas copiosamente. Ele chegou, o aspecto dele era daqueles nordestinos pequenininho, bravo, sabe? Cabra macho do Nordeste, chegando, eu quero que você tome providência, vou bater em todo mundo. E de repente na minha frente chora, que nem uma criança. A hora que se viu sozinho comigo. E ele me disse assim: o meu filho é homossexual. Não falou homossexual, falou uma outra palavra. Só que dessa vez ele extrapolou. Ele está lá em casa, vestido de mulher, andando pela sala e rebolando. O que eu tenho a ver com isso? Queria que eu tomasse uma providência em relação a isso. Bom, essa história tem outras consequências. Qualquer dia eu conto para vocês. Mas hoje eu queria apenas dizer o seguinte. É interessante como aquele homem passou a imagem de um homem forte, briguento. Mas a hora que ele começou a falar, chorou como se fosse uma criança. Quantas pessoas não vivem por aí de aparências? O Senhor chamou alguns hipócritas de sepulcros caiados. Pessoas que têm aparência
quem são felizes, mas vivem chorando. Chorando. O Senhor tem essa capacidade de olhar para a gente e nos enxergar. Irmãos, eu tenho certeza que você conhece aquele versículo bíblico que diz assim: se confessares os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e se arrepender. Pois bem, eu sei que quando você ora em relação aos seus pecados, você se coloca diante do Senhor e diz, perdão. E eu sei que você sabe que Ele te perdoa. Mas o que Jesus está dizendo para esse cara, não é só Deus que tem que perdoar, você também tem que se perdoar. Não fique carregando o peso do teu pecado. Você não tem condições de fazer isso. Isso te desanima, isso te joga para baixo. Quando Jesus promove esse resgate espiritual, queridos, é para que você saiba que você é totalmente dependente da graça de Deus. Da graça de Deus. Não tente carregar o fardo sozinho, porque você não consegue. Viu? Se liberte da culpa do pecado. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, para destruir, para roubar, para acabar com você. Para acabar com você. Você tem a opção de se destruir ou viver pela graça. Ou viver pela graça. Alguém que falar alguma coisa a respeito disso? Nós vamos passar para outra cura. O pastor pediu para eu acelerar, porque vai ter uma assembleia daqui a pouco. Muito bem, vamos falar da cura física então. Olha lá. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. Repare que a cura é completa. Emocional, espiritual e agora física. Irmãos, a essas alturas você deve estar se perguntando assim, isso foi na época de Jesus. Será que hoje Jesus ainda promove curas físicas? Será que Jesus cura? Pergunto isso porque quantas vezes eu já orei pedindo cura física para alguém que eu amava e isso nunca aconteceu? Quantas vezes você pediu cura física para você e isso nunca aconteceu? Será que o Jesus realiza curas até hoje? A resposta está na própria Bíblia, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Jesus cura. Viu? Jesus cura. O duro é aceitar quando ele não cura você, quando ele diz não para você. É assim, irmãos. Os propósitos de Deus são inalcançáveis para nós. Inalcançáveis. A gente não consegue enxergar quais sejam os propósitos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso aí, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Veja, a gente nunca vai entender algumas coisas nessa vida. Nunca. Por que Deus curou o paralítico de Cafarnaum e não me cura hoje? Eu, pessoalmente, tenho algumas questões que a gente fica, alguns questionamentos que a gente levanta na Bíblia que, se a gente não crê nesse versículo, a gente pira. Algo que me incomoda demais
É aquele texto da palavra que diz que Deus machucou o filho de Davi e tirou a vida do filho de Davi por causa do pecado de Davi. O que a criança tem a ver com essa história? Ah, meu Deus, se eu não acreditasse nos propósitos de Deus, se eu não acreditasse nesse texto, que eu não tenho condições de enxergar quais são os propósitos de Deus, que a minha mente nunca vai ser capaz de enxergar a profundidade do conhecimento de Deus, a gente pira. A gente pira. A fé é isso. É viver aquilo que a gente não consegue explicar. Não consegue explicar. Tem um outro caso de Davi, que eu acho muito legal mencionar para vocês. Davi um dia colocou no coração dele que queria construir um templo para o Senhor. Olha o que diz o texto. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando no palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que quiseres, o que tiveres em sua mente, porque o Senhor está contigo. Davi colocou no coração dele que devia construir um templo, e quando ele pergunta para Natã o que ele deve fazer, o Natã fala assim: vai, que o Senhor é contigo. O mesmo Deus depois conversa com Natã e diz o seguinte para ele: vá dizer ao meu servo Davi que não é que assim diz o Senhor, não será você que vai construir uma casa para eu morar. Davi ouve o não de Deus. O não de Deus. Às vezes os projetos da gente não são os projetos de Deus. A gente traça os nossos planos, planos que são nossos não são do Senhor. Essa era a situação de Davi. Ele tinha um projeto, o projeto não era de Deus. É interessante, né, como a gente traça os nossos planos, a gente quer realizar alguma coisa e não consegue, e acaba se frustrando com aquilo, acaba culpando Deus. Mas quantas vezes a gente, antes de iniciar um projeto, se coloca diante do Senhor e fala: Pai, eu queria realizar isso, por favor, abençoe esse meu projeto. Mostra para mim que é isso que o Senhor quer, antes que eu comece a trabalhar nisso. A gente leva o nosso projeto ao Senhor como se fosse um contrato. Senhor, assina aqui, que é isso que eu quero realizar. E se Deus não assina, Deus não é bom. Como é que Davi reagiu diante do não do Senhor? Olha lá. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha família para que me trouxesse até esse ponto? Olha que Davi, a humildade de Davi. O Senhor tem sido tão generoso para comigo, o que posso eu mais querer? O que posso eu mais querer diante do seu não? Irmãos, talvez Deus não tenha realizado aquele projeto seu, não tenha te dado aquele emprego que você queria, não tenha curado aquela pessoa que você queria. Agora, olhe, aprenda a olhar o lado vazio, o lado cheio do copo. Quantas coisas Deus não fez na sua vida e te trouxe até esse ponto da sua história, até esse ponto da sua história, porque agiu na tua vida. Talvez você possa perguntar assim para Deus: quem sou eu, Senhor? Nós começamos dizendo assim, né? O meu cálice transborda, e é verdade. Nós temos hoje muito mais do que aquilo que nós precisamos ter para viver. Muito mais, não tenho dúvida disso. Meu molequinho acordou hoje de manhã e falou assim: pai, ninguém merece ir para a igreja com esse frio, né? Falei: ninguém merece, meu filho, mas é pela graça que nós vamos. Se Deus fosse me dar aquilo que eu merecesse, eu estava frito. Primeiro Davi, então, se coloca diante do Senhor agradecido, apesar do não. Olha o que ele fala mais: Senhor, por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso
e tornasse conhecida todas essas grandes promessas, Davi tem um coração de gratidão ao Senhor por tudo que ele realizou, apesar de ter ouvido o não de Deus. E ele termina assim, ó: não há ninguém como tu, ó Senhor, não há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. As experiências de Davi durante toda a sua vida lhe permitiu dizer: não há outro Deus como o Senhor, não há. Apesar do não, eu tenho que reconhecer que tu és um Deus tremendo. Adoração ao Senhor, adoração apesar do não. É assim que Davi reagiu diante do não do Senhor. A gente vai vendo essas histórias e fica se sentindo um crente de segunda linha, né? Não é possível que ainda tenha algumas atitudes em relação a certas coisas, né? Ainda bem que o Senhor conhece os nossos limites. Muito bem, eu vou virar a página. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos falar agora da cura social? E é a última. Esse texto eu já li, é retomada, para a gente olhar ele sobre um outro foco agora. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Onde que a gente enxerga aí resgate social? Vou contar uma história para vocês. Aliás, mais uma, né? Esse cara aí, João Braga da Costa, ele era professor da USP, aluno da USP. E um dia o professor dele falou assim, ó: para vocês defenderem, ele é aluno de psicologia social, para vocês defenderem a tese de vocês, para vocês sentirem na pele o trabalho sobre o qual vocês vão fazer, seria interessante que vocês realizassem um trabalho que é normalmente desenvolvido por gente pobre, um trabalho braçal. E esse cara, para desenvolver o mestrado dele, mestrado ou doutorado, não me lembro agora, ele foi trabalhar como gari. Irmãos, a experiência desse cara é simplesmente maravilhosa. É incrível o que ele narra na tese dele. Ele fala a respeito da invisibilidade. Ele diz assim, que quando ele colocava o seu uniforme de gari, ninguém o reconhecia. Ninguém olhava para ele. Ele estava varrendo a rua, via um professor chegando, ele parava para o professor passar, o professor nem olhava na cara dele. Ele queria apenas dizer bom dia para o professor, não conseguia porque o professor não olhava na cara dele. Ele dizia que, em certa ocasião, ele precisou pegar... Ele começou a trabalhar ali nos arredores da USP mesmo. Ele precisou pegar uma grana lá para almoçar, entrou dentro da sala e foi passando por diversos setores da USP até chegar lá na sua sala. Ninguém o reconheceu. Ninguém olhou para a cara dele porque ele estava vestido de gari. Ninguém. E ele desenvolveu uma tese então chamada invisibilidade social. Ninguém olha para a gente pobre. Vocês sabem que na época de Jesus, as pessoas que tinham uma doença grave, como era o caso da lepra, como era o caso da paralisia, todos diziam, ele está assim porque pecou.
Porque pecou. Merece estar assim. Havia até um lugar apropriado para juntar os leprosos, os leprosários. Esse cara não serve para viver junto com a gente, vai lá para o leprosário. E quando Jesus cura esse cara, olha o que ele fala. A Bíblia fala que ele se levantou e passou à vista de todos. Curado, agora ele era visto por todo mundo. Todo mundo enxergava. A invisibilidade social acabou. Fico pensando que a hora que o capaz tirasse a sua roupa de gari, também seria enxergado. Irmãos, é assim, ó. Jesus morreu pelo paralítico, morreu por mim, morreu pelo gari, morreu pelo leproso, morreu por todos nós. A gente olha para as pessoas e enxerga a função social delas, mas não olha para elas. É uma coisa curiosa. Jesus, hoje, num tempo em que a gente debate tanto essa questão de políticas de inclusão social, políticas de exclusão social, que partido inclui, que partido exclui, Jesus incluía socialmente as pessoas. Incluía socialmente as pessoas. Quando ele resgata esse cara, quando resgata um leproso, ele está dizendo, volta de novo a viver em sociedade, cara. Abrace novamente seu filho, abrace novamente sua esposa, volte a viver como gente. Como gente. Então observem, Jesus foi o maior incluidor social que houve. A gente precisa aprender muito com Jesus. Irmãos, se você está aqui hoje, outro dia eu estava falando com a Celeste. A Celeste falou assim, pô Edilson, além de pobre você era invisível. É mais ou menos isso mesmo. O pobre é invisível. Ninguém dá valor para o pobre. Com raras exceções. Mas é assim, gente, ó. Eu sei dizer que o Senhor olha para a gente e promove cura completa. Cura completa. Viu? Hoje, não pergunte. Não saia perguntando, para quem que foi a lição de hoje? Foi para você, viu? Foi para você. Jesus olha para você e te enxerga. Esse homem chegou caído e saiu carregando sua maca feliz. Da dor para o louvor. Isso tudo Deus pode promover na sua vida. Deus pode promover na sua vida. Coloque-se diante do Senhor e fala, às vezes a gente fica até constrangido de orar, né? Já está numa situação, você fala, putz, errei tanto, como é que eu vou orar? Isso já aconteceu comigo, tenho até vergonha de orar, diante de tudo que eu fiz. Não tenho coragem de orar. Às vezes eu me coloco diante do Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Simplesmente tenha misericórdia. Simplesmente tenha misericórdia. Eu não valho nada, não sou nada, mas sei que o Senhor me olha e me enxerga. Sabe exatamente quem eu sou. Amém, irmãos? Saiba disso, o Senhor te enxerga. São 10 horas, o pastor pediu para eu parar mais cedo hoje. Ainda queria falar um pouco sobre os amigos daquele cara, mas não vai dar tempo. Nós vamos passar para a nossa assembleia daqui a pouco. Alguém que falar alguma coisa a respeito de tudo que foi conversado aqui, agora é o momento. Não? Então vamos encerrar orando. Mais uma vez eu pedi para o Pércio agradecer ao Senhor que esteve conosco, Pércio. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, por aquilo que nós podemos ouvir. Que realmente, ó Pai, essas palavras façam diferença em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sempre, ó Pai, estar diante do Senhor com o nosso coração humilde, o nosso coração aberto para ouvir, ó Deus, a Tua mensagem, para ouvir a Tua palavra. Que sejamos sempre, ó Deus, pessoas que estejam dispostas, ó Pai, a ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa-nos em todo momento, nos ajude,
nos capacite, Senhor, para sermos pessoas conforme a Tua vontade. Sejamos sempre, ó Deus, abertos à Tua palavra e que tenhamos, ó Deus, em nossa vida disposição, ó Pai, para sempre estar dando testemunho, tanto pessoalmente, verbalmente, Senhor, aqueles que não Te conhecem, porque realmente, ó Pai, o Senhor faz diferença em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, em todos os momentos. Ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos mais fiéis ao Senhor, ó Pai. Ensina-nos a orar, ensina-nos, ó Pai, a prostrarmos diante de Ti, Senhor, da Tua soberania, da Tua misericórdia e graça concedidas a nós. Ó Deus, abençoa, ó Deus, o restante do culto, abençoa, ó Deus, aquilo que será feito nesta manhã e nos abençoe, ó Pai, no restante do dia. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, pela Tua mensagem. Nós agradecemos e oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pércio. Só para encerrar, aquele menino que fez a experiência lá dos garis, ele disse que chegava na casa dele todos os dias à noite e chorava com aquela experiência. E hoje, diz ele, eu tenho amizade com todos os garis, eles frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles, e ele diz uma frase que eu achei muito bonita, ele diz assim, essa minha experiência me curou da minha doença burguesa. Acabou, tá?